Sejam bem-vindos ao estudo do Vem e Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 24 de fevereiro. Você pode ouvir essa mensagem diariamente aqui na Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Se você gostar dessa mensagem, não esqueça de deixar um like, bom que isso fortalece o canal e o YouTube entende que você gostou da mensagem e vai compartilhar para outras pessoas, deixar disponível. Bom, hoje eu estou muito animado para compartilhar essa mensagem. Ontem eu compartilhei sobre o valor das almas, né? Quanto vale uma alma para o Senhor? Bom, o valor de algo está determinado no sacrifício que nós queremos fazer para adquirir aquilo, o preço que nós queremos pagar para adquirir aquilo. Bom, um exemplo disso é Jacó. Bom, Jacó, o mesmo Israel que é o pai das 12 tribos de Israel. Ele se apaixonou ali, ele amou a Raquel e ele queria a Raquel como esposa. Mas naquela época, o pai das moças, né, o pai que tinha filhas ali, ele exigia um dote para entregar sua filha em casamento. E Jacó ele não tinha nada para oferecer ali para o futuro sogro dele, né? Ele não tinha nada, ele saiu da terra dele, não tinha dinheiro, não tinha bem. E aí o sogro e ele entram num acordo, né? O pai de Raquel e Jacó entram num acordo que ele trabalharia 7 anos de graça e aí sim, após esses 7 anos, ele receberia Raquel como esposa. Eu digo de graça, mas o valor estipulado foi a mão de Raquel como casamento, tá bom? Para ele. Então, para ele, esse era o valor. Então, ele trabalha ali 7 anos e não tem menção nas escrituras de que ele reclamou de que era difícil o trabalho ou que estava sendo muito caro o que ele iria receber, mas ele trabalha esses 7 anos e após os 7 anos ali, o pai de Raquel engana Jacó, né? Em vez de dar a Raquel ali como esposa, ele dá a filha mais velha chamada Lia, num quarto escuro ali, aí Jacó acaba recebendo ela ali e quando vai ver não dá mais tempo de desfazer esse casamento. Então ele fica chateado por ter sido enganado e ainda assim ele ama a Raquel e queria a Raquel. Então há um novo acordo, né? Ele trabalharia mais 7 anos para adquirir Raquel como esposa. Então ele recebe como esposa ali e trabalha ali mais 7 anos para ele. Então só um recado aí para as mulheres. Se os homens que vocês conhecem, ele não está disposto a pegar um ônibus, acha que sua casa é muito longe para ele estar indo te ver, ou se ele não está disposto a ir pagar um sorvete para ter a sua companhia, será que realmente ele está dando valor para você? Jacó, ele pagou 7 anos e depois mais 7 anos para adquirir Raquel, a pessoa que ele amava. Então só uma pequena mensagem aí para vocês falando a respeito do valor que nós devemos ter e nós devemos enxergar esse valor e ver se essas outras pessoas também estão dando esse valor, se nos merece, tá bom? Bom, hoje eu falando a respeito do valor das almas, que foi a mensagem de ontem, o valor da alma está no preço que foi pago por Deus, ou seja, a expiação. Então hoje eu vou compartilhar sobre a expiação de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui Doutrina e Convênio, seção 18, o versículo 11. Diz assim: Pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. Bom, então o preço da alma para Deus foi Cristo ele ter que padecer por nós. Tá bom? Em Alma, capítulo 7, no versículo 13, é mencionado que o Espírito, né, falando realmente o Espírito Santo, o Espírito sabe todas as coisas, mas Cristo, ele padeceu todas as coisas por nós. Ou seja, o Espírito Santo, um dos títulos dele é Consolador. Ele sabe como nos consolar quando a gente se sente sozinho, ele sabe o que é sentir uma dor, tá bom? Ele sabe o que a gente está passando, tudo isso porque tudo é revelado para ele sabe todas as coisas, tá bom? Mas a Escritura diz que Cristo padeceu na carne, então o Espírito sabe todas as coisas como se fosse em teoria, mas Jesus Cristo ele passou na carne, né? Ele sofreu na carne as dores de todas as pessoas, sofreu pelo pecado de toda a humanidade. Bom, então
compartilhando sobre o versículo 18, né? Eu vou compartilhar o versículo 19, tá bom? Versículo 19 não, seção 19, o versículo 18 agora. E é bem interessante porque nós temos vários relatos sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre o sofrimento que Jesus Cristo passou, por meio de profetas, visões, mas aqui em Doutrina e Convênio, na seção 19, o versículo 18, é o próprio Salvador Jesus Cristo falando da experiência dele na expiação, do que ele pagou pelos nossos pecados. Bom, e ele diz assim: sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter que beber a amarga taça e recuar. Bom, muitos consideram a expiação esse ato lá no jardim do Getsemane, na qual Jesus Cristo vai lá e paga, ele soa sangue pelos nossos pecados. É uma dor inimaginável, tanto no corpo como no espírito, como é mencionado. Então, Jesus Cristo, por ele ser o unigênito do Pai, ser o único ser que nasceu diretamente de um Deus com uma mãe mortal, então ele herdou a mortalidade, sentir dor no corpo, ele herdou tudo isso de Maria, mas também ele herdou do pai dele a imortalidade. Então ele tinha o poder sobre a morte. Então quando Jesus Cristo lhe imposto ali a dor e sofrimento, ao invés de morrer, ele escolhia continuar vivo para pagar pelos nossos pecados. Então não existe outra pessoa que poderia pagar pelos nossos pecados, somente Jesus Cristo. Bom, e não se engane falando que só esse ato, né, foi a expiação de Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo estava na cruz, também naquele momento veio as dores do jardim do Getsemane também a ele. Bom, então é tanto na cruz como no jardim do Getsemane que veio essa dor ao nosso Salvador Jesus Cristo, a expiação que ele paga sim por nossos pecados, sofrimento que fez com que ele, Deus o mais grandioso de todos, conforme ele diz aqui, soasse sangue por cada um de seus poros, saiu sangue. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse relato, né, que é a frase final aqui. Ele fala assim: no final do versículo aqui ele fala assim: e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Bom, então o que significa isso quando Cristo diz, eu desejei recuar, não desejei não beber? Essa frase tem vários significados e vários sentimentos envolvidos, tá bom? Eu anotei algum deles aqui. Tem o sentimento da dor que ele estava sentindo, tem o sentimento de honra, porque ele foi escolhido pelo Pai para pagar pelos nossos pecados, tem o sentimento de gratidão a Deus, e tem o sentimento também de obediência aos mandamentos de Deus. Então essa frase, quando ele diz, né, que ele desejou não tomar sobre si, né, não desejou não beber da taça amarga e recuar, significa também que ele considerou o seguinte, dizendo: Pai, se eu não sirvo para esse sacrifício, escolhe outro. Então tinha muitos outros sentimentos envolvidos, ao invés de somente um sentimento, como muitas pessoas interpretam, tá bom? Eu vou terminar a mensagem de hoje lendo Lucas capítulo 22, do versículo 41 ao 44, que eu gosto bastante e que me ensina muito. Eu fui muito tocado nessa passagem de escritura sobre a expiação de Jesus Cristo. Então eu gosto muito aqui de Lucas 22, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês. Diz assim, ó: e apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedras, e pondo-se de joelho, orava. Então Jesus Cristo foi para o Monte das Oliveiras ali com os apóstolos, e ele disse aos apóstolos, né: ficai aqui, orai e vigiai, e eu vou ali orar.
Bom, e conforme diz a escritura aqui, ele se afastou cerca de 1 tiro de pedra. Isso nas escrituras significa cerca de 30 metros. Tá bom? Se fosse eu jogando essa pedra, daria uns 50 metros. Brincadeira, viu? Então, 1 tiro de pedra nas escrituras significa cerca de 30 metros de distância. Então, Jesus Cristo, nesse momento, ele se afastou cerca de 30 metros dos apóstolos. Naquela noite escura e tenebrosa, não dava para ver a pouco metros de distância, tá bom? Bom, continuando o versículo, ele diz assim, ele se colocou de joelho e orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a sua. Lembra de vários sentimentos envolvidos nessa frase. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor fez-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Então o suor dele fez-se em grandes gotas de sangue, ou seja, ele suou por cada um de seus poros ali sangue pelos pecados, a intensidade. E isso não foi só uma vez. Ele sofreu, ele voltou lá para ver os apóstolos, acordou os apóstolos, aí ele volta de novo, sofre, isso por 3 vezes. E se eu estivesse lá a cerca de 30 metros, o que eu poderia fazer? Eu sei que o Salvador Jesus Cristo teria que passar por essa dor sozinho, que não tem como alguém ajudar ele. Cabia somente a ele, só ele conseguiria cumprir essa expiação. Então não teria como eu ajudar ele. Mas naquele momento, eu me ajoelharia ali, cerca de 30 metros mesmo, e oraria a Deus. E prometeria ser mais fiel, prometeria guardar melhor os mandamentos, para fazer valer a pena o sacrifício que o meu Salvador estava fazendo por mim. Então essa seria a minha reação. Algo interessante nessa mensagem aqui é no versículo 43, que diz, e apareceu um anjo que lhe fortalecia. Tá bom? Então, se Jesus Cristo ele tinha que passar por isso sozinho, como que apareceu um anjo e de que forma esse anjo o fortaleceu? Eu não imagino, né, esse anjo chegando, dando uns tapinhas na costa de Jesus Cristo e dizendo, vai passar, calma, aguenta mais um pouco essa dor, vai passar, só falta mais 2 vezes, depois você vai passar por uma coroa de espinho, depois você vai ser esbofeteado, você vai ser crucificado, aguenta mais um pouco, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu não imagino o anjo falando dessa maneira, porque a única coisa que eu posso imaginar é uma conversa, ou dando um apoio ali, mas não sofrendo, não tem como alguém sofrer no lugar de Jesus Cristo. Então, coisa minha mesmo, que eu acho que esse anjo chegou e falou para Jesus Cristo foi, olha, só tem o Senhor para fazer essa, ninguém mais vai conseguir. E se o Senhor não fizer, toda a humanidade vai perecer, todo mundo está perdido, toda a humanidade perecerá. Só você consegue. E nesse momento eu imagino o anjo falando para ele, olha, o Pai Celestial acredita em você. E ele prometeu um Salvador para toda a humanidade. E se você não cumprir a expiação, se você não fazer a expiação, isso faria do Pai Celestial um mentiroso. E Deus ele não pode mentir. E se Deus mentir, ele deixa de ser Deus. Então eu acredito que nesse momento Jesus Cristo ele suporta todas as coisas, todas as dores. Eu não entendo bem a expiação. Eu sei que foram dores de mundos caindo sobre Jesus Cristo, um sofrimento que não tem como calcular. Eu entendo muito pouco da expiação, mas para falar do valor da alma, nós temos que entender pelo menos um pouco
da expiação. Esse é o valor da alma, o sangue de Cristo, o sofrimento que Jesus Cristo passou. Eu sei que Jesus Cristo é o meu Salvador. E eu tenho um testemunho de que mesmo que eu fosse a única pessoa nessa terra, ainda assim ele faria a expiação. Ainda assim ele sofreria pelos meus pecados. Porque aos olhos de Deus a minha alma vale muito. Então vamos se valorizar e valorizar a expiação de Jesus Cristo, guardando os mandamentos, sendo obediente, fazendo aquilo que ele requer de nós. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.